Às vezes, a diferença entre uma noite comum e uma que você nunca esquece são apenas alguns graus na direção do vento e uma decisão que precisa ser tomada em questão de segundos. Esta é a história de uma dessas noites que mudou completamente minha perspectiva sobre o que significa ser responsável por 165 vidas a 37 mil pés de altitude, onde cada escolha pode ser a diferença entre voltar para casa ou se tornar manchete de jornal. Meu nome é Carlos, tenho 48 anos e sou comandante há 15 anos, piloto comercial há mais de 2 décadas. Quando as pessoas me perguntam sobre minha profissão, costumo dizer que 99% do tempo é rotina absoluta, mas é o 1% restante que define toda uma carreira. Naquela terça-feira de novembro, eu descobriria exatamente o que isso significa. Era meu 3º dia consecutivo de voo naquela semana. Tinha acabado de voltar de uma sequência de voos internacionais e estava programado para fazer apenas 2 voos domésticos antes de ter 4 dias de folga. Minha esposa, Marina, havia ligado pela manhã, lembrando que nossa filha Sofia, de 8 anos, teria sua primeira apresentação no coral da escola na quinta-feira. Papai, você prometeu que estaria lá. Ela havia me dito no café da manhã, com aquele olhar que só crianças conseguem fazer quando querem ter certeza absoluta de algo importante. Cheguei ao aeroporto 2 horas antes do horário programado, como sempre faço. É um hábito que desenvolvi ao longo dos anos. Prefiro ter tempo para revisar tudo com calma do que correr contra o relógio. O briefing meteorológico da manhã indicava condições favoráveis para ambos os voos do dia. Algumas nuvens esparsas, visibilidade boa, ventos dentro da normalidade. Nada que sugerisse que aquela seria uma das noites mais desafiadoras da minha carreira. O copiloto designado para o 2º voo era Ricardo Mendoza, 29 anos, com cerca de 2.500 horas de voo total e apenas 400 horas como copiloto em aviação comercial. Eu já havia voado com ele 3 vezes antes. Competente, estudioso, mas ainda com aquela tensão típica de quem está começando a carreira em companhias aéreas. Durante nosso briefing pré-voo, revisamos meticulosamente a rota, as condições meteorológicas previstas, os aeroportos alternativo e de emergência e todos os procedimentos padrão e não padrão que poderiam ser necessários. A aeronave era um Boeing 737-800, com cerca de 8 anos de fabricação, excelente histórico de manutenção e todos os sistemas funcionando perfeitamente. Durante a inspeção pré-voo, caminhei ao redor da aeronave verificando cada detalhe: pneus, freios, superfícies de controle, antenas, luzes. É um ritual que faço religiosamente há 20 anos, independentemente das condições ou da pressa. Como meu primeiro instrutor sempre dizia, confie nos mecânicos, mas verifique pessoalmente. O embarque começou às 20h30 para um voo programado para decolar às 21h15. Tínhamos 165 passageiros naquela noite, ocupação quase total. Durante meu briefing com a chefe de cabine, Patrícia, uma profissional experiente, com quem já havia trabalhado muitas vezes, ela me informou sobre a composição dos passageiros. Algumas famílias com crianças, um grupo de executivos voltando de um congresso médico, vários passageiros regulares da rota e alguns estrangeiros aparentemente em turismo. Decolamos exatamente no horário previsto. A decolagem foi suave, sem qualquer intercorrência. O avião estava bem equilibrado, os motores respondiam perfeitamente e em poucos minutos estávamos em nossa altitude de cruzeiro de 37 mil pés. As luzes da cidade foram ficando para trás e logo estávamos sobrevoando o Oceano de Trevas, que é o interior do país durante a noite. Foi às 23h42, quando estávamos a aproximadamente 280 quilômetros do nosso destino, que nossa noite de rotina começou a se transformar em algo completamente diferente. O primeiro indício de que as coisas não sairiam conforme o planejado veio através da frequência de emergência do centro de controle. Atenção todas as aeronaves na região, disse uma voz tensa que imediatamente chamou nossa atenção. Temos um sistema frontal se deslocando muito mais rapidamente que o previsto inicialmente. As condições meteorológicas estão se deteriorando de forma acelerada em todo o corredor de aproximação.
Ricardo e eu trocamos um olhar que dizia tudo. Em aviação, quando o controle de tráfego aéreo faz um aviso geral como esse, é porque a situação está se tornando séria rapidamente. Imediatamente, sintonizamos a frequência específica do nosso destino para obter informações mais detalhadas. O que ouvimos não foi nada animador. Várias aeronaves já haviam reportado turbulência severa na região, rajadas de vento superiores a 70 km por hora, chuva intensa com visibilidade reduzida para menos de 800 metros e células de tempestade com atividade elétrica significativa. O que era ainda mais preocupante, esse sistema frontal estava se movendo a uma velocidade cerca de 60 km por hora, superior ao que os meteorologistas haviam previsto pela manhã. Centro, aqui é o voo com destino ao aeroporto principal, comuniquei. Solicitamos atualização completa das condições meteorológicas no destino e nos aeroportos alternativo e de emergência. A resposta veio alguns segundos depois e não foi o que queríamos ouvir. Voo, as condições no aeroporto de destino estão se deteriorando rapidamente. Vento atual de 0,90 graus a 45 nós, com rajadas de até 75 nós. Visibilidade 600 metros em chuva intensa, teto de nuvens a 200 pés, e temos relatos não confirmados de formação de células de granizo na aproximação. Ricardo começou imediatamente a consultar nossas cartas de navegação e a calcular as distâncias para os aeroportos alternativos. O mais próximo estava a cerca de 180 quilômetros de distância, em uma direção que nos afastaria do sistema frontal. O problema é que não tínhamos informações meteorológicas atualizadas sobre aquela região. Durante os 15 minutos seguintes, o quadro continuou se deteriorando. Outros pilotos começaram a reportar suas experiências. Turbulência severa contínua a partir de 15.000 pés. Cisalhamento de vento intenso na final. Visibilidade praticamente zero a 500 pés de altitude. Um comandante experiente, que eu conhecia pessoalmente e respeitava profundamente, reportou: tentei 2 aproximações e vou desviar para alternativo. Condições impraticáveis para operação segura. Foi nesse momento que tomei minha primeira decisão crítica da noite. Ricardo, solicite autorização para desvio para o aeroporto alternativo. Vamos sair dessa área antes que as condições piorem ainda mais. Enquanto Ricardo fazia a comunicação com o controle, comecei a fazer cálculos mentais sobre nosso combustível. Tínhamos planejado a quantidade necessária para o voo original, mais as reservas regulamentares de 45 minutos, mais uma reserva adicional de 30 minutos que eu sempre solicito em voos noturnos. No entanto, desvios significativos de rota e a possibilidade de ter que fazer múltiplas tentativas de aproximação começaram a tornar a gestão de combustível uma preocupação real. Comandante, disse Ricardo após terminar as comunicações, o controle autorizou nossa solicitação, mas informou que o aeroporto alternativo também está sendo afetado pelo sistema frontal, embora em menor intensidade. Eles têm vento de 0,30 graus a 35 nós, com rajadas de 50 nós, chuva moderada e visibilidade de 1.200 metros. Não eram condições ideais, mas ainda estavam dentro dos limites operacionais do nosso Boeing 737-800 e da minha certificação como comandante. O problema é que esses limites assumem que tudo funcionará perfeitamente na primeira tentativa. Na realidade, condições meteorológicas adversas frequentemente requerem múltiplas tentativas de aproximação. Nesse momento, fiz algo que raramente havia feito em 15 anos como comandante. Acionei o sistema de comunicação com a cabine de passageiros para fazer um anúncio detalhado sobre nossa situação. Senhores passageiros, aqui fala o comandante Carlos da cabine de comando. Devido a condições meteorológicas adversas, que se desenvolveram mais rapidamente que o previsto, vamos desviar nosso voo para um aeroporto alternativo. Este é um procedimento de segurança padrão, e embora isso signifique uma alteração em nossos planos originais, quero assegurar a todos que a segurança continua sendo nossa prioridade absoluta. A tripulação de cabine estará disponível para esclarecer qualquer dúvida. Pedimos que permaneçam com os cintos afivelados, pois poderemos enfrentar alguma turbulência durante nossa nova rota.
Patrícia me ligou imediatamente na linha interna. Comandante, os passageiros estão perguntando sobre conexões perdidas e horários. Como devo orientá-los? Diga que a companhia se encarregará de todos os rearranjos necessários assim que pousarmos, respondi. Neste momento, nossa única preocupação é levá-los com segurança ao solo. Enquanto navegávamos em direção ao aeroporto alternativo, as condições ao nosso redor começaram a se deteriorar visivelmente. Estávamos voando na borda do sistema frontal e conseguia ver os clarões dos raios através das janelas da cabine de comando. A turbulência, que até então havia sido inexistente, começou como leves solavancos que gradualmente se intensificaram. Se você está gostando desta história, considere se inscrever no canal Caixa Preta. Temos dezenas de relatos reais como este esperando por você. Ricardo, ative o sinal de cintos de segurança e solicite que a cabine seja preparada para turbulência, instruí. Segundos depois, o avião foi atingido por uma massa de ar que nos fez descer cerca de 200 pés instantaneamente antes de recuperarmos a altitude. Ouvi alguns gritos abafados vindos da cabine de passageiros. A partir daquele ponto, voar se tornou um trabalho físico intenso. Em vez de simplesmente monitorar os sistemas e fazer pequenos ajustes ocasionais, precisei lutar constantemente contra as correntes de ar para manter nossa trajetória e altitude. Minhas mãos estavam firmemente nos controles, fazendo correções contínuas para compensar as rajadas de vento que atingiam a aeronave de diferentes direções. Ricardo estava fazendo um trabalho excelente, monitorando nossos instrumentos e mantendo comunicação constante com o controle de tráfego aéreo, mas eu podia perceber a crescente tensão em sua voz. Durante uma rajada particularmente violenta, que inclinou nosso avião aproximadamente 35 graus para a esquerda, em menos de 2 segundos, ele segurou firmemente nos apoios da sua cadeira e disse: Comandante, em quase 3.000 horas de voo, nunca enfrentei turbulência assim. Nem eu com essa intensidade, Ricardo, respondi, lutando contra os controles para nivelar a aeronave. Mas lembre-se dos nossos treinamentos. O avião foi projetado para suportar muito mais do que isso. Nossa responsabilidade é mantê-lo controlado e seguir os procedimentos. As comunicações de rádio se tornaram um fluxo constante de informações alarmantes. Outras aeronaves reportavam condições cada vez piores. Rajadas de 80 nós na final, visibilidade zero em chuva e granizo, pista alagada com aquaplanagem severa, aproximação impossível, desviando para aeroporto de emergência. Foi quando recebemos a informação que realmente me preocupou. Atenção todas as aeronaves, o aeroporto alternativo reporta deterioração das condições. Vento agora 0,40 graus a 45, nós com rajadas de 65 nós. Chuva intensa, visibilidade 800 metros e decrescendo. O que isso significava na prática era que nossa opção segura estava rapidamente se tornando quase tão desafiadora quanto nosso destino original. E o que era pior? Tínhamos apenas 2 outras alternativas em um raio de 300 quilômetros, e as informações meteorológicas sobre elas estavam desatualizadas. Ricardo recalculou nosso combustível considerando as novas circunstâncias. Comandante, com o combustível atual e considerando possíveis aproximações perdidas, temos margem para 2 tentativas no aeroporto alternativo, mais combustível para chegar ao aeroporto de emergência, se necessário. 2 tentativas. Isso não era muito quando se tratava de condições meteorológicas severas. Em situações normais, sempre prefiro ter margem para pelo menos 3 ou 4 tentativas, especialmente em voos noturnos com condições adversas. Durante os próximos 20 minutos, continuamos enfrentando turbulência que variava de moderada a severa. O avião vibrava constantemente como se estivéssemos dirigindo por uma estrada de paralelepípedos em alta velocidade. Os sistemas de alerta soaram várias vezes. Alarmes de altitude, alertas de velocidade, avisos de cisalhamento de vento. Cada alarme requeria ação imediata e precisão absoluta nos comandos. A situação na cabine de passageiros estava se tornando desafiadora. Patrícia me informou que várias pessoas estavam enjoadas devido à turbulência constante.
Algumas crianças estavam chorando e os passageiros estavam visivelmente nervosos. Comandante, seria possível fazer outro anúncio? As pessoas estão assustadas e precisam ouvir sua voz. Fiz outro anúncio. Senhores passageiros, continuamos navegando através de condições meteorológicas adversas, o que resulta na turbulência que estamos enfrentando. Embora desconfortável, nossa aeronave foi projetada para suportar condições muito mais severas que essas. Pedimos que mantenham os cintos bem afivelados e sigam as orientações da tripulação de cabine. Estaremos iniciando nossa descida para o aeroporto alternativo em aproximadamente 15 minutos. A aproximação ao aeroporto alternativo começou às 01h28 da manhã, quase 2 horas após o horário originalmente previsto para nossa chegada no destino inicial. As condições meteorológicas no aeroporto alternativo haviam continuado se deteriorando, mas ainda estavam tecnicamente dentro dos limites mínimos para uma aproximação por instrumentos. Torre, aqui é o nosso voo solicitando informações atualizadas sobre condições da pista e vento. Comuniquei enquanto começávamos nossa descida através de nuvens espessas e turbulência contínua. Voo condições atuais. Vento 0,50 graus a 42, nós com rajadas de 68 nós. Visibilidade 600 metros em chuva intensa, teto de nuvens a 300 pés, pista molhada com eficiência de frenagem reportada como pobre. Temos uma aeronave que arremeteu há 5 minutos, reportando cisalhamento de vento severo a 400 pés. Ricardo me olhou com uma expressão que misturava preocupação e determinação. Era a mesma expressão que eu havia visto no espelho há 20 anos, durante minha primeira situação meteorológica realmente desafiadora. Comandante, essas condições estão no limite absoluto dos nossos mínimos operacionais. Sim, estão, confirmei. Mas ainda estamos dentro dos limites. Vamos fazer uma tentativa cautelosa. Se qualquer coisa não parecer certa durante a aproximação, arremetemos imediatamente, sem hesitação, sem tentar forçar um pouso. Durante a descida, enfrentamos turbulência que fazia nosso avião de 80 toneladas balançar como um barco pequeno em mar revolto. Os sistemas de alerta de cisalhamento de vento dispararam 4 vezes, forçando-nos a fazer constantes ajustes de potência e trajetória. Ricardo estava suando visivelmente, mas mantinha sua concentração absoluta nos instrumentos e comunicações. A 2.000 pés de altitude, ainda não conseguíamos ver nada além de nuvens densas e chuva intensa batendo contra o para-brisa. Os sistemas de pouso por instrumentos estavam funcionando perfeitamente, mas sem referências visuais. Tínhamos que confiar completamente nos instrumentos, algo que sempre me deixa ligeiramente desconfortável em condições meteorológicas extremas. 500 pés sem contato visual, reportou Ricardo. 400 pés sem contato visual. 300 pés, ainda sem contato visual. Comandante, estamos chegando no nosso mínimo de decisão. A altitude mínima de decisão para aquela aproximação era de 250 pés. Isso significava que se não tivéssemos contato visual com a pista até atingirmos essa altitude, seríamos obrigados a arremeter e tentar novamente. 250 pés sem contato visual. Potência máxima arremetida, anunciei, puxando os controles para cima e empurrando os aceleradores completamente para frente. Os motores rugiram enquanto ganhávamos altitude novamente, afastando-nos do solo que sabíamos estar perigosamente próximo, mas que não conseguíamos ver. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo por cima do ruído dos motores. Essa havia sido nossa primeira tentativa, e ela havia falhado completamente. Torre arremetida concluída, solicitamos vetorização para nova aproximação. Comuniquei, tentando manter minha voz profissional, apesar da tensão que sentia. Voo, aprovada vetorização para nova aproximação. Informo que as condições continuam se deteriorando. Vento agora 0,60 graus a 48 nós, com rajadas de 75 nós. Durante os próximos 15 minutos, enquanto nos preparávamos para a segunda tentativa, discuti brevemente nossas opções com Ricardo. Tínhamos combustível para mais uma tentativa ali. Depois teríamos que seguir para o aeroporto de emergência.
que estava a 180 quilômetros de distância. O problema era que não tínhamos informações meteorológicas atualizadas sobre aquele aeroporto há mais de uma hora. A segunda aproximação começou às 02h05. Desta vez, as condições pareciam ligeiramente melhores. A turbulência estava um pouco menos intensa e o vento, embora ainda forte, parecia mais estável. Ricardo monitorava obsessivamente cada instrumento, chamando altitudes, velocidades e desvios de trajetória a cada poucos segundos. 1000 pés velocidade estável na rampa de descida. 800 pés pequeno desvio à direita, corrigindo. 500 pés rajada de vento pela esquerda, compensando. 400 pés, ainda sem contato visual. 300 pés contato visual com as luzes de aproximação. Finalmente, conseguíamos ver as luzes que nos guiariam até a pista. Era como sair de uma caverna escura e ver a luz do sol. Um alívio imenso após quase meia hora voando completamente por instrumentos. 250 pés, pista à vista, continuando a aproximação. Mas foi exatamente nesse momento que as coisas ficaram realmente críticas. A apenas 150 pés do solo, uma rajada súbita e violenta de vento lateral atingiu nossa aeronave. Em questão de segundos, fomos empurrados aproximadamente 60 metros para fora do eixo central da pista. O avião inclinou dramaticamente para a direita, chegando a um ângulo de quase 40 graus. Por um momento que durou uma eternidade, lutei desesperadamente contra os controles, para manter nossa aeronave nivelada e direcionada para a pista. Podia sentir o avião lutando contra as forças naturais que tentavam jogá-lo para longe de nossa trajetória segura. Era como tentar controlar um carro em alta velocidade numa pista de gelo. Potência máxima! Arremetida! Arremetida! Gritei, empurrando os aceleradores completamente para frente, enquanto puxava o manche para cima com toda a força que conseguia aplicar. Os motores responderam instantaneamente, mas ainda assim passamos perigosamente perto do solo. Tão perto que pude ver claramente as luzes da pista passando sob nós enquanto ganhávamos altitude novamente. Ricardo estava pálido, mas executou todos os procedimentos de arremetida perfeitamente, como se estivesse em um simulador durante o treinamento. Torre segunda arremetida concluída, comuniquei, minha voz ligeiramente mais tensa dessa vez. Solicitamos vetorização para o aeroporto de emergência. Houve uma pausa de alguns segundos antes da torre responder. Voo, aprovado direto para aeroporto de emergência. Informamos que as condições meteorológicas lá são significativamente melhores. Vento 0,90 graus a 25 nós, visibilidade 3.000 metros, sem precipitação. Era exatamente o que precisávamos ouvir, mas agora enfrentávamos um problema diferente e potencialmente mais sério. Combustível. Ricardo refez seus cálculos enquanto navegávamos em direção ao aeroporto de emergência. Comandante, considerando a distância restante, consumo atual e reservas obrigatórias, vamos chegar ao aeroporto de emergência com aproximadamente 18 minutos de combustível restante. Isso assume que não encontraremos ventos contrários significativos e que conseguiremos pousar na primeira tentativa. 18 minutos. Em aviação comercial, isso é uma margem extremamente pequena. O ideal seria ter pelo menos 30 minutos de combustível restante ao pousar. Mas 18 minutos ainda estava tecnicamente dentro dos limites mínimos de segurança, desde que tudo corresse perfeitamente. Comunicando situação de combustível mínimo à torre, disse Ricardo, usando o código padrão que alerta os controladores de que estamos em uma situação que requer prioridade, mas não é ainda uma emergência declarada. Os próximos 35 minutos foram os mais longos da minha carreira. Cada minuto que passava significava menos margem de segurança. Otimizamos nossa altitude de voo para a máxima eficiência. Reduzimos a potência dos motores para o mínimo necessário para manter nossa velocidade. E desligamos todos os sistemas não essenciais para economizar cada grama de combustível possível. Ricardo calculava e recalculava nosso consumo a cada 3 minutos. Comandante, consumo ainda dentro do previsto. Estimativa atual, 16 minutos de combustível restante ao tocar a pista. 16 minutos. A margem estava ficando cada vez menor, mas ainda era tecnicamente suficiente.
O que me preocupava era que essas estimativas assumiam condições perfeitas, e em aviação, raramente as coisas são perfeitas. Durante esse voo para o aeroporto de emergência, tive tempo para refletir sobre todas as decisões que havia tomado durante a noite. Havia tomado as escolhas certas? Deveria ter decidido desviar mais cedo? Deveria ter tentado uma terceira aproximação no aeroporto alternativo? Essas perguntas passavam pela minha mente, mas sabia que não era o momento para dúvidas. Precisava manter o foco total na situação atual. Às 02h52, finalmente recebemos a melhor notícia da noite. Voo, você está a 50 quilômetros do aeroporto de emergência. Condições atuais: vento 110 graus a 22 nós, visibilidade ilimitada, céu claro, pista seca. Você está aprovado para a aproximação direta. Céu claro, pista seca, vento moderado e estável. Depois de quase 4 horas de luta contra condições meteorológicas adversas, finalmente teríamos uma aproximação em condições normais. A aproximação final ao aeroporto de emergência foi como o despertar de um pesadelo. Depois de horas lutando contra turbulência severa, vento intenso e visibilidade quase nula, de repente estávamos voando em condições noturnas normais. Conseguíamos ver as luzes da cidade a quilômetros de distância. A turbulência havia desaparecido completamente e o avião respondia suavemente aos controles. Que diferença, murmurou Ricardo, visivelmente mais relaxado pela primeira vez em horas. É como se tivéssemos saído de dentro de um furacão. É exatamente isso que aconteceu, respondi. Voamos na borda daquele sistema frontal por quase 2 horas. Agora estamos em uma massa de ar completamente diferente. A aproximação foi textbook perfeita. Conseguimos ver a pista a mais de 20 quilômetros de distância, a trajetória de descida foi estável e suave, e pela primeira vez na noite, não precisei fazer correções constantes nos controles. Era o tipo de aproximação que fazemos centenas de vezes por ano, rotineira, controlada, previsível. Quando as rodas principais tocaram a pista, às 03h07 da manhã, senti um tipo de alívio que nunca havia experimentado antes em 15 anos como comandante. Não foi apenas o alívio de um pouso bem-sucedido após condições desafiadoras. Foi o alívio profundo de saber que todas as 165 pessoas a bordo estavam finalmente seguras no solo. O pouso foi suave como seda. Durante os procedimentos de táxi para a posição de estacionamento, Ricardo checou nossos indicadores de combustível uma última vez. Comandante, combustível restante, 14 minutos de voo. 14 minutos. Tínhamos pousado com uma das menores margens de combustível da minha carreira, mas ainda dentro dos limites de segurança. Era uma margem pequena o suficiente para acelerar meu coração, mas grande o suficiente para confirmar que todas nossas decisões durante a noite haviam sido apropriadas. Durante o desembarque, algo aconteceu que nunca esquecerei. Passageiro após passageiro se aproximava de mim para agradecer pessoalmente. Uma senhora idosa segurou minha mão e disse: "Capitão, quando ouvi sua voz no interfone, sempre calma e confiante, soube que estávamos em boas mãos." Um homem de negócios comentou: "Trabalho com gestão de crises na minha empresa e reconheço competência profissional quando vejo. Obrigado por nos trazer para casa." Mas o comentário que mais me tocou veio de uma menina de cerca de 10 anos, acompanhada de sua mãe. Ela se aproximou timidamente e disse: "Piloto, você é corajoso como os super-heróis?" Sua mãe sorriu e explicou: "Ela ficou assustada durante a turbulência, mas quando você falou pelo interfone, ela disse que sua voz a fazia sentir segura." Ajoelhei-me para ficar na altura da menina e respondi: "Não sou um super-herói. Sou apenas alguém que estudou muito e praticou muito para poder levar pessoas como você em segurança pelos céus. O que fizemos hoje à noite foi trabalho em equipe. Eu, o Ricardo, a tripulação de cabine e até vocês passageiros, seguindo nossas instruções." Os dias seguintes foram de intensa reflexão e análise. É um processo que sigo religiosamente após qualquer voo que apresente desafios fora do comum. Revisei cada decisão tomada, cada procedimento seguido, cada comunicação feita.
Conversei com meteorologistas para entender melhor como aquele sistema frontal havia se comportado de forma tão diferente das previsões. Discuti o caso com outros comandantes experientes, buscando perspectivas diferentes e lições adicionais. A primeira grande lição foi sobre a importância de manter múltiplas opções sempre abertas. Durante toda a noite, nunca nos fixamos em uma única alternativa. Quando o destino original se tornou impraticável, imediatamente consideramos o aeroporto alternativo. Quando este também se mostrou desafiador demais, tínhamos o aeroporto de emergência como backup. Esta flexibilidade mental é crucial em situações adversas. A segunda lição foi sobre gestão de recursos de combustível em situações não padrão. Embora tivéssemos pousado com uma margem pequena, todas nossas decisões de desvio foram baseadas em cálculos precisos e conservadores. A chave foi recalcular constantemente nossa situação conforme as circunstâncias mudavam, sempre mantendo uma margem de segurança. A terceira lição foi sobre trabalho em equipe sob pressão. Ricardo, apesar de sua experiência limitada em situações críticas, foi fundamental para o sucesso da operação. Sua atenção meticulosa aos instrumentos, comunicações precisas com controle de tráfego aéreo e execução perfeita de todos os procedimentos permitiram que eu me concentrasse totalmente no voo da aeronave. 2 semanas após aquele voo, recebi uma carta que me emocionou profundamente. Era da doutora Amanda Silva, uma das passageiras daquela noite. Ela era médica especialista em emergências médicas e estava voltando de um congresso internacional sobre gestão de crises hospitalares. Sua carta dizia: Comandante Carlos, como profissional que lida diariamente com situações de vida ou morte, reconheço competência técnica e liderança sob pressão quando vejo. Durante aquelas horas de turbulência e incerteza, sua presença calma e suas decisões claras nos transmitiram confiança. Mais que isso, me inspiraram a ser uma profissional melhor. Entendi que, independente da nossa área de atuação, nossos pacientes, sejam eles passageiros em um avião ou pessoas em uma sala de emergência, dependem da nossa calma, preparação e capacidade de tomar decisões corretas quando tudo está em jogo. Ricardo e eu continuamos voando juntos regularmente após aquela noite. Nosso batismo de fogo conjunto criou uma parceria profissional baseada em confiança mútua e respeito. Ele evoluiu rapidamente como piloto e hoje é um dos copilotos mais competentes da companhia. Frequentemente brincamos sobre nossa primeira aventura, mas ambos sabemos que aquela experiência nos mudou como profissionais. A experiência daquela noite também me levou a me envolver mais intensamente em programas de treinamento para jovens pilotos. Comecei a ministrar seminários sobre gestão de crises meteorológicas, tomada de decisões sob pressão e liderança em cabine de comando. Usar aquela experiência para ajudar outros pilotos a se prepararem para situações similares deu um significado adicional a tudo o que vivemos naquela terça-feira de novembro. Se você está gostando desta história, não esqueça de se inscrever no canal Caixa Preta. Temos dezenas de outros relatos fascinantes dos céus. Hoje, 5 anos depois daquela noite de novembro, continuo voando regularmente, mas também dedico tempo significativo ao treinamento de outros pilotos e à análise de segurança operacional. Aquela experiência me ensinou que cada voo, por mais rotineiro que pareça, carrega o potencial de se tornar extraordinário e que nossa preparação deve estar sempre à altura dessa possibilidade. Uma das mudanças mais significativas na minha rotina profissional foi a adoção de briefings meteorológicos mais extensos e detalhados. Agora, além das informações padrão, sempre solicito análises de tendências, verifico sistemas frontais em desenvolvimento e mantenho comunicação mais frequente com meteorologistas durante voos noturnos ou em períodos de instabilidade atmosférica. A aviação comercial evoluiu tremendamente nas últimas décadas e continua evoluindo. Nossos aviões são mais seguros, nossos sistemas meteorológicos são mais precisos, nossos procedimentos de treinamento são mais abrangentes e nossa compreensão sobre fatores humanos em situações críticas é mais sofisticada. No entanto, algumas coisas nunca mudarão.
a importância do julgamento humano, a necessidade de trabalho em equipe efetivo e a responsabilidade fundamental de colocar a segurança acima de qualquer outra consideração. Para jovens pilotos que possam estar ouvindo esta história, quero deixar algumas reflexões baseadas não apenas naquela noite específica, mas em 2 décadas de carreira em aviação comercial. Primeiro, nunca parem de aprender e questionar. Cada voo, cada situação, cada interação com outros profissionais é uma oportunidade de crescimento. Segundo, desenvolvam relacionamentos sólidos com colegas de todas as áreas: meteorologistas, controladores de tráfego aéreo, mecânicos, tripulantes de cabine. A aviação é fundamentalmente uma atividade colaborativa. Para o público em geral, espero que esta história ilustre o nível de preparação, treinamento e dedicação que existe por trás de cada voo comercial. Quando vocês embarcam em uma aeronave, estão confiando suas vidas a profissionais que passaram anos se preparando para enfrentar não apenas as situações rotineiras, mas também aquelas extraordinárias que esperamos nunca precisar usar na prática. Aquela tempestade inesperada me ensinou que a diferença entre um piloto competente e um piloto excepcional não está na ausência de situações desafiadoras, mas na forma como respondemos a elas. Não se trata de nunca sentir medo ou incerteza, mas de manter a funcionalidade e o julgamento claro, apesar dessas emoções naturais. É sobre aceitar a responsabilidade que nossa profissão carrega e estar sempre preparado para honrá-la. Hoje, sempre que vejo formações de nuvens tempestuosas no horizonte ou recebo relatórios meteorológicos adversos, lembro-me daquela noite, não com ansiedade ou apreensão, mas com respeito pela natureza e confiança na minha preparação. Cada experiência desafiadora que superamos nos torna mais preparados para a próxima, criando um ciclo de crescimento profissional que beneficia não apenas a nós mesmos, mas todos aqueles que voarão conosco no futuro. Se existe uma mensagem que quero deixar com esta história, é que não importa qual seja sua profissão ou responsabilidade, sempre haverá momentos que testarão seus limites e sua capacidade de tomar decisões sob pressão. O que nos define não são esses momentos em si, mas como reagimos a eles e o que aprendemos com eles. E assim como aquela tempestade eventualmente passou e deu lugar a céus claros, todas as dificuldades que enfrentamos são temporárias. Se você já passou por situações onde teve que tomar decisões difíceis sob pressão, compartilhe sua história nos comentários. E se você quer continuar ouvindo mais relatos fascinantes dos céus, inscreva-se no canal Caixa Preta e ative as notificações para não perder nenhuma história.